Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação aqui direto da Expo Direto da Cotrijal em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Dessa vez o nosso assunto vai ser trigo e a liberação recente do trigo transgênico aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jorge Lemanski, ele que é chefe da Embrapa Trigo, já está aqui conosco. Jorge, é uma liberação recente que aconteceu, mas conta pra gente como é que foram essas discussões já vêm de algum tempo, né? Perfeito. O propósito do trigo transgênico, que incorporou um gene do girassol e que imprime uma condição de tolerância ao estresse hídrico, isto é, uma planta que vai necessitar de menos água para produzir, e isso para o ambiente do cerrado pode ser muito positivo. Então, havia a liberação do evento da farinha transgênica no Brasil, né? E em novembro deste ano que passou, a Tropical Genética Melhoramentos fez um pedido para a CTN-Bio, no sentido de que o grão pudesse ser comercializado, plantado aqui no Brasil, né? Então, nesse dia 2 de fevereiro, a CTN-Bio avaliou e deliberou positivamente. Então, o que isso impacta nos trabalhos de pesquisa que a Embrapa vem fazendo, né? Desde 2014, nós temos interagido com a Bioceres nesta agenda, né, da introgressão desse gene de transcrição. Ele não faz parte em si das proteínas e do material, da matéria-prima do trigo, né? São elementos traços, e se sabe que em nenhum momento no mundo o girassol que é consumido tenha causado algum problema aos humanos, aos animais, né? Então, sobre esse ponto, há uma regulamentação forte para avaliar indivíduos em ensaios transgênicos na natureza, né? Então, esta liberação permite que os trabalhos que nós fazíamos em áreas isoladas, numa liberação feita pela CTN-Bio, sai da alçada da CTN-Bio e nós podemos fazer no espaço territorial brasileiro onde for mais conveniente. Os próximos passos da Embrapa é a implantação do material genético introgredido em 5 cultivares de trigo da Embrapa. Esses ensaios devem ser estabelecidos até a primeira quinzena de abril, no ambiente do Distrito Federal e muito provavelmente em Minas Gerais, em função do volume de sementes, né? É pouco, né? Para nós continuarmos essa avaliação de como se comporta esse evento, no sentido de tolerância ao estresse hídrico, isto é, no sentido de, num solo que recebeu as chuvas até fevereiro, março, vamos dizer, né? E como ele se comporta nesse período, já que é trigo de sequeiro, né? Então, em isto sendo positivo, prosperando, significa uma oportunidade de nós aproveitarmos ainda melhor o cerrado brasileiro, né? Que chove em 6 meses, tem 5 a 6 meses de seca, né? E isso se transformar então numa oportunidade econômica também, de uma cultura complementar com menor risco após a cultura principal da soja ou do milho, que é feita em outubro até janeiro, fevereiro, né? E até março no cerrado brasileiro, e daí de abril, de março a abril, a gente então implanta, por recomendação técnica de ajustes já estabelecido pela pesquisa, os ensaios destes materiais. Então, a gente tem acompanhado nesse crescimento do trigo para o cerrado, essa nova fronteira para a cultura do trigo aqui no Brasil. Essa liberação, então, pode ser um empurrão a mais para esse crescimento do trigo nessa região do país. Contribui, né? Nos dá mais liberdade de avaliação em distintos espaços do território. Eu não preciso ter uma área com todo o rigor de controle, né?
e para o ambiente, né? Então, em vários locais tendo avaliação, permite fazer o papel da Embrapa de gerar as referências técnicas para que, em dizendo é positivo, o agricultor, a iniciativa privada, que executar na lavoura essas recomendações ou essas soluções tecnológicas conforme os parâmetros gerados pela pesquisa, tem maior probabilidade de êxito e menor risco nas atividades, né? Então, a Embrapa, pelo seu papel de empresa pública de Estado, avançar nessas soluções tecnológicas, né, que significam, evidentemente, uma produção sustentável, como segurança alimentar dos povos e que efetivamente ela contempla esse aspecto econômico, esse aspecto social, né, porque gera benefícios, né, dentro dessa governança necessária que o marco regulatório estabelecido pelo Brasil, agora avaliada pela ciência composta dentro da CTN-Bio, né, permite isso nós avançarmos. E há um outro aspecto também, né, que permite também que o trigo, ao chegar no Brasil, não haja embaraços jurídicos, né, que poderiam trazer, então, alguns aspectos de não internalização no Brasil de algum trigo ou com elementos traços para tal, né? Jorge, você comentou esse gene do girassol inserido ali no trigo, essa liberação é só para esse item específico da transgenia ou outros transgênicos também são liberados juntos? Não, os eventos eles são específicos, né? A liberação é para que esse trigo do gene HA-HB4, todos os estudos mostram, porque ele é uma introgressão, mas a planta continua com a mesma composição nutricional, os mesmos elementos. O que ocorre é que este gene fisiologicamente permite que a planta, sem perca de produção, produza com menos água. E isso, então, para o ambiente do cerrado, que nós temos períodos chuvosos e períodos sem chuvas, pode se tornar uma oportunidade positiva. As avaliações que a gente tem recebido do ambiente da Argentina, né, são positivas nesse sentido. Agora nós estaremos avaliando no ambiente brasileiro e, em sendo positivos, efetivamente isso se constitui em mais uma contribuição da ciência e da pesquisa para o agro brasileiro. Para a gente encerrar, tocando mais um ponto que o senhor já destacou, que esses estudos já eram feitos pela Embrapa em ambientes controlados e agora eles podem passar para campo com essa liberação, né? Perfeito, perfeito. Todo o escopo, todo o esforço que nós estamos fazendo. Veja, nós celebramos nesse momento a maior conquista coletiva da maior safra brasileira de trigo. Os dados da Conab, em números redondos, sinalizam 10,6 milhões de toneladas de trigo na safra 2022, né, numa área de 3,1 milhões de hectares, 3,1 milhões de campos de futebol em lavouras de trigo em 2022. E nós temos um consumo de 12,4 milhões de toneladas, né? Então a nossa expectativa, talvez aquilo que prevíamos, que em antes de 5 anos chegaríamos à autossuficiência, talvez a gente chegue antes nesse sentido. E esses trabalhos com o trigo transgênico, né, porque tendo os resultados, a nossa expectativa de que 4 a 5 anos essa solução tecnológica possa ser acessada pelos próprios agricultores como uma solução adicional. Vamos caminhando junto, dedicando todo o esforço à produção de trigo que o Brasil necessita. O Jorge Lemanski, chefe da Embrapa Trigo, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foi essa liberação aqui no Brasil para o trigo transgênico e a importância disso, os avanços que isso pode trazer para a cultura do trigo aqui no nosso país. Você continue ligado que daqui a pouquinho Notícias Agrícolas tem mais programação para você.